Quero falar um pouco aqui sobre, esse DNA, essa parte do DNA, do Ministério Paz. Lá em Salmos 96, versículo 2 e 3 diz assim: cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, eu coloco diante do Senhor essa mensagem, que ela possa entrar na nossa alma, assim como, meu Deus, o teu amor, a tua unção, o teu favor entrou um dia na nossa alma, através da tua palavra, que essa palavra venha também, Pai, marcar, trazer uma marca na nossa identidade, como cristão, como membro das Paz Church, que o Senhor ministre profundamente hoje. Precisamos, Pai, voltar ao cerne do Evangelho, cada um de nós, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o DNA Difflin, em missões. Irmãos, nós falamos em um outro momento, em um outro DNA, o DNA Difflin, que o DNA Difflin é a grande comissão. Nós falamos um pouquinho sobre aqui o conceito do que é um DNA, a função do DNA, a questão das características que envolve, passa de uma pessoa para outra, Então a gente falou muito sobre isso e a gente viu que realmente o DNA é a grande comissão. Lá em Mateus 28, 18 em diante diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o cerne do reino de Deus, o cerne do DNA, que deve estar dentro de cada um de nós, é a grande comissão. Ir e fazer discípulos, ensinando tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então é um repasse de informações, ou seja, é um repasse, o reino de Deus, a identidade e o caráter de Cristo, que são as características hereditárias de Deus para os homens, são repassadas através do pastoreamento e do discipulado entre as pessoas que recebem a palavra da salvação. Então a pessoa recebe a palavra da salvação e agora ela precisa ser municiada, ela precisa agora receber os valores, os princípios espirituais do reino de Deus. Então, essas pessoas que recebem a palavra, elas são consolidadas, edificadas nas igrejas locais, no nosso caso, por meio das células do MDA, até chegar o momento em que elas irão ajudar a sua igreja na expansão do reino de Deus. Essa é a grande comissão no contexto da igreja local. Aqui, as pessoas vão recebendo Jesus, você recebe Cristo, automaticamente você entra e agora você começa a receber os valores, os princípios, começa a ser consolidado na sua igreja, depois você começa a ser edificado, depois você começa a ser treinado, até chegar ao ponto de você ajudar a sua igreja na expansão do reino. Isso claramente é o DNA. Amém, queridos? Então, é isso daí que é o DNA, é a grande comissão. Agora, antes de tudo isso que eu falei para você aqui, antes de tudo isso, antes de você ser firmado, ser consolidado, treinado, estar ajudando, antes de tudo isso, houve o envio. Alguém, antes de receber Jesus, Jesus enviou alguém para falar dele para a pessoa que o recebeu. Então, antes de tudo que acontece, tem o envio. Deus enviou alguém para começar uma obra. Então, antes da obra, tem o envio. Sempre antes de acontecer algo, Deus envia alguém. Sabe, queridos?
Isso é o que a igreja chama de missão. A gente fala, fazer missões, né? Sabe? E é isso que é fazer missão. Isso é a missão. A missão é o envio. É você ser enviado com um propósito. Deus te dá uma missão e você é enviado para executar essa missão. Isso é missão. Alguém recebeu a missão de levar Jesus para outra pessoa. A igreja chama essa pessoa, a que recebeu a missão, de missionário. Missionário é aquele que está, né, delegado de uma missão. O missionário está sob uma missão. E essa missão, quem deu a ele? O Senhor. Então a gente precisa ter esse entendimento muito claro na nossa vida. Amém ou não amém? O missionário, portanto, é alguém que recebeu a missão de levar as boas novas do reino de Deus para uma pessoa, para uma família ou para um povo. No Salmo 92, quando nós falamos, que diz que nós devemos levar, né, a palavra a todas as nações, essa palavra, nações, não está no contexto de países, tá? Na maioria das vezes, onde traduziu para o português, né, a tendência da gente pensar em nações, a gente pensa em países, e não é. Nações está no contexto de povos, está no contexto de etnias, está no contexto de um povo, de uma tribo. Então, quando a gente tem que exaltar e levar a glória, levar o reino de Deus para as nações, está dizendo que Deus quer nos enviar para levar as boas novas do Senhor para um local específico. E às vezes, essa pessoa, essa família, esse povo, está bem do nosso lado. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de que missão é aquela coisa que o cara vai ser enviado para muito longe, né, e tal. Na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o Senhor lhe envia como missionário para bem perto de onde você está. Dentro da sua casa, lá no meio da sua vizinhança, Deus lhe coloca uma missão. Lá no seu trabalho, sabe? Aonde você está, na sua área de influência, Deus lhe envia. Na maioria das vezes. Agora, Ele escolhe alguns, tá certo? Para ir bem longe do local de origem. Ele escolhe também. E pega e manda pessoas, né, para lugares bem distantes da onde elas foram chamadas por Deus. Isso daí é fato. Sabe, irmão? Nós podemos classificar quase todos os que estão registrados na Bíblia como missionários. Dentro desse contexto, que o missionário executa uma missão. Por exemplo, o Moisés, ele teve a missão de livrar o povo de Deus das mãos de Faraó, do Egito. Essa foi a missão dele. Uma missão de liderar todo aquele povo, confrontar, né, a autoridade do Faraó, que era a autoridade suprema na época, quebrar ali um sistema e libertar o povo da escravidão. Essa foi a missão que Deus deu para Moisés. E Moisés cumpriu a missão. Josué, por exemplo, teve a missão de levar o povo a tomar posse da terra prometida. Moisés teve a missão de tirar o povo do Egito e chegar até a terra. Aí Deus pegou, substituiu Moisés, colocou Josué. Aí Josué já teve uma outra missão: pegar esse povo e entrar para tomar posse da terra na guerra, né? Foi a missão de Josué. Davi teve a missão de estabelecer o reino de Israel como uma nação na terra. Então Davi foi aquele que, né, teve a missão de transformar o povo de Israel na nação de Israel, com seus territórios, com suas leis, com seus costumes, com toda a sua política de governança. Quem teve a missão de transformar o povo em Estado
né, foi Davi, e ele fez. Jonas, por exemplo, teve a missão de levar uma palavra de arrependimento contra o povo de Nínive. E você sabe da história de Jonas, né? Teve toda aquela situação, ele resistiu essa chamada, mas Deus, né, tratou dele e ele foi lá e executou a missão. Mesmo não querendo muito, mas ele executou a missão, né? Isaías teve a missão de levar a palavra de Deus para o seu povo e as nações ao redor. Os discípulos de Jesus tiveram a missão de expandir a igreja do Senhor Jesus, plantada por ele, né? Jesus veio para a terra, né, plantou a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, e deu a missão dos discípulos de manter essa igreja em pé e expandi-la. E eles executaram a missão, e hoje nós estamos aqui, por conta da missão dos discípulos. Dentro desse rol de discípulos, Deus chamou Paulo para poder levar a palavra, né, para lugares bem longe da onde ela começou, né? Paulo levou a palavra para a Europa toda, um grande missionário, né? Enfim, e até os dias de hoje, nós vemos a grande comissão expandir na terra a partir do envio. Deus vai enviando, levanta alguém, dá uma missão e manda. Deus levanta alguém, dá uma missão e envia. Então, antes da obra, tem o envio. E nós precisamos ter esse entendimento. Sabe, queridos? Deus envia missionários e esses cumprem a missão que o Senhor determinou. E foi assim que nasceu a Paz International. Foi assim que nasceu o nosso ministério. Nosso ministério nasceu deste jeito. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Quero falar um pouco sobre como foi no começo, aqui para chegarmos em Santarém, começarmos tudo aqui na Amazônia. No ano de 1974, final de 74, eu tive o privilégio de conhecer o pastor Lucas, com a pastora Cristina, que na época eram recém-chegados dos Estados Unidos, e foram lá no bairro que eu morava em Goiânia, acompanhando os seus pais, o pastor Melvin, a pastora Catarina, para a projeção de um filme numa praça próximo da minha casa. Então foi quando eu vi ele lá pela primeira vez. Ele me convidou para trabalhar com ele na arte fotográfica, e eu passei a trabalhar e assim nosso conhecimento foi se desenvolvendo. Até que numa determinada noite, depois de um dia quando eu tinha feito todos os trabalhos, tinha revelado as fotografias, eu estava para sair da chácara onde eles moravam, quando ele me chamou para conversar e me perguntou quais eram meus sonhos. Eu falei, olha, meu sonho maior é me tornar um missionário, um pregador da palavra de Deus, e esse é meu sonho. Ele falou, olha, eu estou indo para a Amazônia, se Deus quiser o ano que vem eu vou para lá, e estarei indo para a Amazônia para implantar igrejas, e eu quero implantar umas 100 igrejas na Amazônia. Naquela época, falar em implantar 100 igrejas, isso era um alvo muito grande, muito alto, porque não era tão fácil assim. Eu ouvi aquilo, eu fiquei prestando atenção, pensei comigo, 100 igrejas é um alvo muito grande. E falei com ele, olha, ele perguntou, você não gostaria de ir comigo? Eu falei, é claro, eu vou com você sim. E fiquei pensando naquele alvo, 100 igrejas. Falei, eu quero ir com esse homem para a Amazônia. Nós viemos para Santarém. E nós chegamos em Santarém no dia 26 de novembro de 1976, por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde, depois de ter viajado 5 dias e 4 noites pela rodovia Belém-Brasília, rodovia
transamazônica, que era recém-construída. Então assim nós chegamos a Santarém. E começamos tudo com um clube de jovens, um grupo de jovens chamado Lighthouse, que em português é farol. Então começamos a reunir na sala da nossa casa, começamos a evangelizar ali nas proximidades, a ganhar vários jovens para Jesus. Nós chegamos a uma média de 40 jovens. Então chegou um momento que não coube mais os jovens na sala da nossa casa, e foi quando o pastor Lucas comprou de um senhor por nome Demétrio, terreno onde hoje é a Igreja da Paz Central. Construímos lá um barracão e aí já mudou para lá as nossas reuniões. E aí começou a Igreja da Paz de Santarém. Era não só a Igreja de Santarém, mas era igreja para todo mundo. Que história linda, né? Muito forte. E assim nasceu a nossa igreja. O Senhor nos amou tanto que enviou essa família, né? A família Uber, para os lugares além do mar. Estava nos Estados Unidos, né? E Deus chamou-os e enviou-os para cá, para o Brasil. E assim se estabeleceram, no passar do tempo, em Santarém, e a Revolução do Amor começou, né? Escute, passados 4 anos, Deus enviou o pastor Newton, esse que falou aí, pastor Newton Cordeiro, vocês que estão pequenininhos, prestem bem atenção, e a sua família para cá, para Óbidos. Esse pastor, né, o pastor Newton, que na época era um jovem Difflin, né, tinha 18 anos quando veio para cá, né? Depois de 4 anos, com 22 anos, ele foi enviado de Santarém para cá, para Óbidos. Foi a primeira igreja que o pastor Newton plantou ele mesmo, aqui na Amazônia, e pastoreou, fundou e pastoreou, é a nossa igreja. Esse homem que estava, né, falando aí. Tá certo? Né? Então, e assim foi plantada a Paz Church de Óbidos. A primeira igreja plantada fora do município de Santarém. Santarém já tinha várias igrejas nas comunidades de Santarém, no município de Santarém. A primeira igreja da Paz, né, plantada fora do município de Santarém, Óbidos. Né, então tem um grande legado aqui. Tá certo? Paralelo à plantação da igreja em Óbidos, o pastor Newton e a sua equipe começou a realizar cultos nas cidades de Alenquer e Oriximiná. E assim foram plantadas as igrejas nessas cidades também. Né? E o pastor Lucas, com a sua equipe, trabalharam em Santarém, que era a maior obra, tinha muita coisa lá, mas também em Monte Alegre, junto com um pastor chamado Epaminondas. Tá? E assim, o pastor Epaminondas, né, foi enviado para fundar a igreja em Monte Alegre. Então, no espaço de 2 anos, as 4 primeiras pastures da Calha Norte foram plantadas. Monte Alegre, Alenquer, Óbidos e Oriximiná. Dessas 4 igrejas e de outros lugares, Deus foi enviando missionários para todas as outras cidades e comunidades da Calha Norte. E hoje nós temos pastures nos 15 municípios, de Faro até Almerim, e centenas de pastures plantadas nas comunidades de Várzea e Terra Firme. Tudo porque por conta do envio. Deus começa a enviar pessoas. Deus começa a enviar pessoas. Deus chama as pessoas, capacita as pessoas entendem que tem um princípio de Deus e começam a enviar. E é por isso que as coisas estão onde estão. Então, em termos gerais, o projeto original que gerou o Ministério Paz continua, que é o envio. Deus enviou um povo dos Estados Unidos para o Brasil, depois vieram para cá, para o norte, em Santarém, e Deus continua enviando. A Paz Church, ela continua na mesma pegada do projeto missionário desde a sua fundação. O envio foi forte, nós dominamos, para a glória de Deus, o norte do Brasil, né? Foram plantadas várias outras bases regionais, as coisas foram acontecendo, né? E chegou um tempo, realmente, que as coisas tomaram uma proporção, sabe, que hoje a gente fica
tão impactado de ver como as coisas estão funcionando. Deus continua gerando e enviando seus missionários para as nações. E hoje estamos em todo o Brasil e em outros lugares do mundo também. Tudo por conta do envio. Deus vai enviando. Capacita, levanta e envia. Vai enviando, enviando, enviando. Olha só esse outro vídeo aí. A Paz Church está crescendo tanto e é tão maravilhoso lembrar de como tudo começou. Depois que os meus pais vieram para o Brasil e o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, também foi para Santarém. É interessante que a base em Santarém, depois que o pastor Lucas me pediu para dirigir essa base, e ela já estava crescendo muito, porque a Igreja da Paz da Liberdade havia plantado muitas igrejas nos ribeirinhos, e agora a Igreja da Paz Central, a Paz Church Central, que eu estava pastoreando, também estava plantando muitas igrejas nos ribeirinhos. Então a base de Santarém foi crescendo, crescendo, até ter centenas de igrejas. Aí ela multiplicou com a base de Monte Alegre, a base de Monte Alegre, onde já tinha uma grande Igreja da Paz. E o trabalho continuou expandindo e crescendo. Foi fundado também, é claro, através do meu querido papai, a Paz Church de Belém, muito preciosa base lá, que hoje é liderada pelo pastor Genildo. Depois a Paz Church também de Manaus, que hoje é supervisionado pelo pastor Roberto Almeida e é liderado pelo pastor Eloy. E continua espalhando pela bacia amazônica para a glória de Jesus. A Igreja da Paz está em Macapá, em uma igreja enorme em Macapá, com centenas, na realidade mais do que 1000 células para a glória de Jesus. Também espalhamos para Boa Vista através do projeto Atos em Ação, Boa Vista, Roraima. Lá a igreja hoje tem milhares de pessoas, está em quase todos os municípios de Roraima, e de lá já espalhou para a Guiana Inglesa e um trabalho enorme na Venezuela. Também o trabalho foi expandindo para Porto Velho, onde o pastor Chuck Pafkoff, Carlos Pafkoff, já havia começado e foi crescendo lá em Rondônia, também no trabalho da Paz Church. Depois no Acre e Rio Branco, para a glória do Senhor Jesus também. Trabalhos lindos que Deus tem feito, o próprio pastor Valdo trabalhando lá no Acre e hoje o pastor Júnior Rocha. Então, no norte do Brasil estava super consolidado, mas o pastor Paulo Jeff e a pastora Rebeca sentiram que era importante alcançar toda a bacia amazônica, E a Amazônia Legal inclui partes de Mato Grosso, partes de Maranhão. Então, o pastor Elcio e a pastora Rami Clay, que estavam dirigindo a base de Monte Alegre, foram para São Luís do Maranhão, onde temos uma Igreja da Paz muito forte lá. E também o pastor, debaixo da cobertura do pastor Geraldo, foi começado um trabalho forte lá em Mato Grosso, Sinop, onde é dirigido por Vitório, e a capital de Mato Grosso, Cuiabá, que é dirigido pelo pastor Welson. Agora sim, toda a bacia amazônica estava realmente impactada. Em todas as capitais, a Paz Church crescendo fortemente. Nesse tempo também, eu levei uma equipe muito grande de Santarém para começarmos o primeiro trabalho de Atos em Ação em Fortaleza. Boa Vista tinha sido o pré-Atos em Ação, onde nós experimentamos com um modelo de levar uma equipe poderosa e começar do zero como se fosse um trabalho. Fortaleza foi o verdadeiro, então, Atos em Ação. Logo, Fortaleza, então, espalhou muito grande. Hoje tem dezenas e dezenas de Paz Church no interior do Ceará e uma igreja de milhares e milhares de pessoas na capital cearense. Lá de Fortaleza, a igreja foi espalhando. A igreja de Fortaleza começou trabalhos em Piauí, começou trabalhos no Rio Grande do Norte, começou trabalho em Recife, Pernambuco,
E hoje temos uma Igreja da Paz muito forte em Pernambuco, que foi liderada por vários irmãos, inclusive o pastor Lúcio, que hoje está aqui conosco em São Paulo, mas que hoje é dirigida pelo nosso precioso pastor Dinho e a sua preciosa família, lá em Recife, Pernambuco. E é muito bonito o que Deus tem feito para a glória de Jesus no Nordeste, porque depois o pastor Roberto Almeida, que já dirigia a base muito forte lá no Amazonas, lá em Manaus, mudou para Aracaju, Sergipe. E agora temos um trabalho poderoso da Paz Church em Sergipe, Aracaju. Então é muito, muito lindo. Pastor Roberto dá cobertura também para um trabalho lindo que está começando da Paz Church em Maceió, em Alagoas, para a glória de Jesus. Então você vê que o Nordeste já está sendo muito impactado para a glória de Jesus. Na Bahia também já temos uma Paz Church que já começou. Então, de todos os estados do Brasil, o único estado que eu saiba que não tem Paz Church ainda é Paraíba, cuja capital é João Pessoa, mas todos os outros estados e o Distrito Federal já tem Paz Church. E o Nordeste, como eu estava dizendo, está muito bem alcançado e vai ser alcançado muito mais por causa dessas lideranças fortes, preciosas que nós temos lá. Nós estamos muito animados porque nosso sonho é termos 10 mil igrejas no sertão nordestino, sem contar as capitais. 10 mil igrejas para alcançar, porque o Nordeste é a região menos evangelizada, com menor porcentagem de evangélicos do Brasil. E a Paz Church está bem posicionada para realmente impactar o Nordeste. Mas descendo agora o mapa, vamos chegando, por exemplo, em Palmas em Tocantins. Temos um trabalho lindo, poderoso lá com o pastor Jackson. A Paz Church está forte lá e já está em outras cidades também do estado de Tocantins. Em Goiás agora está sendo enviado uma poderosa equipe de Santarém. Está sendo liderada pelo pastor Geraldo, pastora Terezinha, juntamente com o seu precioso genro, o pastor Ricardo, a pastora Hanna. Então nós estamos muito animados sobre o que vai acontecer em Goiânia, em Goiás. Apesar que em Goiás já temos algumas Paz Church e no Distrito Federal também, que o pastor Geraldo já está dando cobertura para essas igrejas. Em Mato Grosso do Sul, enviamos aqui de São Paulo uma equipe muito poderosa, liderada pelo pastor Gildo e a pastora Zélia, lá em Campo Grande. Estamos muito, muito animados sobre o que Deus vai estar fazendo e já está fazendo lá e vai fazer muito, muito mais para a glória de Jesus. No estado do Espírito Santo, né, eu costumo sempre brincar e dizer que é um lugar onde eu tenho vivido muito tempo, é na Vitória do Espírito Santo, né? Aleluia. Mas o Espírito Santo, já temos uma Paz Church muito poderosa lá, muito poderosa. Quem tem dado cobertura para o pastor Gessiel, lá da cidade de Serra, que é na Grande Vitória, lá da Paz Church, é o pastor Canté, e está passando o bastão para o pastor Josué e a pastora Ana, que, se Deus quiser, estarão sendo enviados no final desse ano na equipe Atos em Ação para continuar e expandir ainda muito mais o trabalho da Paz Church no estado do Espírito Santo. No estado do Rio de Janeiro, nós já temos uma Paz Church muito forte em São Gonçalo e algumas outras Paz Church que o pastor Lúcio está dando cobertura para aqueles trabalhos, porque ele foi o fundador dessa igreja em São Gonçalo, que já é uma igreja, uma Paz Church muito forte. E como eu disse, já estão plantando outras Paz Churches por lá também, para a glória de Jesus. Em Minas Gerais, é a cidade onde meu pai, o estado onde meu pai começou plantando igrejas, onde ele começou o trabalho. Hoje
nós temos algumas Paz Church no estado de Minas Gerais, e o pastor Rony e a sua equipe poderosa está sendo enviada agora no final do mês de junho de 2019 para Minas Gerais, para essa grande base de Atos em Ação, Paz Church, para impactar todo o estado de Minas Gerais. Estamos muito animados sobre o que vai acontecer em Minas Gerais, também para a glória do Senhor Jesus. E eu quero falar para você também. Olha, Deus está te empoderando para algo muito poderoso. Você faz parte de uma igreja que está emergindo no Brasil e explodindo pelo Brasil e do Brasil para o mundo todo. Pode ter certeza, para a glória do Senhor Jesus, que isto é só o começo. Aham. Você faz parte disso. Você prestou atenção no processo? Enviando. Uma turma, uma geração inteira da beirada. Está revolucionando o Brasil e o mundo. Tenho certeza que o irmão Simplício começou a ver essas figurinhas aí, né, meu irmão? Né? Pastor fulano, pastor ciclano, foi para cá, foi para ali, foi para lá. Todo mundo daqui. Né? E a gente fica impactado, sabe? Porque esse é o cerne do Evangelho. É o envio. Enviar pessoas. Aqui em Óbidos, por exemplo, nós temos enviados missionários para muitas comunidades. Hoje nós temos 6 pastores plantadas na comunidade Cipoal, Mamiá, Paiol, Freio de Mundo, Arapucu e Curumu. Além de atividades evangelísticas no São Raimundo, Rio Branco e Campina. Isso é o DNA do Ministério Paz. Missões. Envio. Missões. Fazemos missões em todos os níveis de envio. Sabe, queridos? Lá em Atos 1:8, Jesus disse assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vamos testemunhar o quê? O reino de Deus. Olhando para esse texto aí da Bíblia, né, nós devemos testemunhar em Jerusalém, que é a nossa cidade, em Óbidos, né, a cidade e as comunidades. Nós vamos testemunhar do amor de Jesus nas células, no discipulado, nos ministérios, nos eventos, tanto aqui quanto nas comunidades. Quando se fala de Judeia, se fala de uma região maior, que passa dos municípios,
que no caso seria Calha Norte, onde a gente está aqui, nossa base de Monte Alegre, trabalhando nos municípios, né? E o interessante é que a gente também chegou até na região do Xingu, nos multiplicamos para o outro lado do Pará, enviando pessoas para lá, sabe? Hoje nós temos várias pastures, né, espalhadas ali, que foram geradas daqui, da Calha Norte, passou para o outro lado do Pará, Altamira, Vitória do Xingu, Souzel, Senador José Porfírio, Medicilândia, Brasil Novo, tudo isso tem pastures e foram originadas de onde? Do envio daqui para lá. Sabe, irmãos, é incrível, né? Samaria, devemos testemunhar em Samaria, né, que fala de outros estados, outros povos, como você viu no vídeo aí, né, o pastor Elson com uma equipe foram para São Luís, daqui de Monte Alegre, daqui da Calha Norte, foram para lá, e hoje nós temos várias pastures no Maranhão. Sabe, irmão, tudo através do quê? Do envio, e até os confins da terra, né? Passando dessa nação para outra nação, nós enviamos, por exemplo, o pastor Haroldo e o pastor Namacera, que estão na Europa, né? Na Itália, sabe, tudo daqui, sabe, meus irmãos, daqui da nossa região. Então nós temos um legado missionário, e você faz parte desse legado. E eu quero com tudo isso aqui conscientizar você de que você faz parte do projeto do último e grande avivamento da história. Entenda o tempo que você está vivendo. Você está num tempo onde o Senhor está preparando e está iniciando o último e maior avivamento que a humanidade já experimentou. Deus está preparando a grande e última colheita antes do tempo do juízo. Nós estamos no finalzinho do tempo da graça para início do tempo do juízo de Deus. E a única coisa que está faltando para o Senhor Jesus voltar é o evangelho do reino ser pregado em todas as nações, em todos os povos. É esse último grande avivamento que o Senhor está preparando. E para Ele realizar esse grande e último avivamento, Ele precisa de missionários. Ele precisa de você. Ele precisa que você se coloque na sua posição. Escute, você faz parte desse mover. Você faz parte desse mover. Deus vai preparar e enviar muitas pessoas aqui para atuarem nas 7 esferas da sociedade. Porque a gente fala de missão, é aquele que está debaixo de uma missão, refletir a glória de Deus, sabe? Nas 7 esferas da sociedade. Deus vai enviar missionários para trabalharem na sua igreja, edificarem a sua igreja, como eu fui enviado. Eu fui enviado de lá de Alenquer para cá. A minha missão é pastorear essa igreja. Garantir com que realmente tudo aquilo que o Senhor quer fazer através dessa igreja realmente funcione. Esse é o meu chamado como missionário. Mas tem pessoas que vão ser missionários na sua família, na sua casa. Influenciar famílias, cuidar de casais, restaurar famílias, lares. Não necessariamente vão ser pastores com P maiúsculo, mas Deus vai instituir essas pessoas como terapeutas, sabe? Pessoas que vão realmente exercer um papel para alinhar famílias, restaurar casamentos, recuperar jovens, trabalhar a harmonia do lar. Sabe, irmãos, Deus vai levantar aqui dentro pessoas para influenciar o governo. Sabe, é outra esfera da sociedade. Assim como Deus levantou José, levantou Moisés, levantou Davi, Salomão e tantas outras pessoas, Deus também vai levantar missionários para entrar no governo, influenciar o governo para temer a Deus. Sabe, irmãos, Deus vai levantar missionários, vai capacitar pessoas, né, para influenciarem na educação e na ciência. Professores, sabe, técnicos pedagógicos que vão elaborar um currículo que vai aproximar as pessoas de Deus e não afastá-las. Deus vai levantar missionários, sabe, para refletir a glória de Deus na economia e nos negócios.
homens que vão realmente prosperar muito e ter fatia, sabe, da economia na sua mão, e vai usar isso para glorificar o Senhor, para liberar bênção sobre a vida das pessoas, sabe, irmãos? Deus vai levantar missionários para influenciar as artes e o entretenimento, que é o que está massacrando a cultura do povo, uma cultura ímpia, uma cultura que está realmente valorizando a depreciação dos valores morais. Deus quer reverter esse quadro, mas Ele só vai reverter isso se Ele enviar missionários para atuarem nessa área. Sabe, meus irmãos, Deus vai preparar e levantar missionários para atuarem na área da comunicação e mídia, que é a sensação do momento, todo mundo anda conectado. E Deus quer levantar uma geração de missionários para entrarem nessas 7 esferas de influência e influenciarem para o bem. E assim, meus irmãos, enchermos a terra com a sua glória. E quando isso acontecer, o Senhor vai vir e arrebatar a sua igreja. Sabe, então entenda o tempo que você está vivendo. E como é que eu faço para fazer parte desse projeto? Desse grande último projeto? Como é que eu faço, pastor, para poder me preparar para entrar lá na igreja, na família, no governo, né, nos negócios, no empreendimento, na ciência, na educação, na mídia, na cultura? Como é que eu faço para entrar? Bom, isso daí já faz parte do próximo capítulo. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.